Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue para a gente. Nós esperamos. Boa noite, bem-vindo ao culto da Primeira Igreja Batista em Francisco Morato. A nossa igreja, ela tem tido os cultos presenciais, como também os cultos via online. E você que tem participado conosco destes cultos, a gente gostaria de agradecer, em nome da Primeira Igreja Batista em Francisco Morato, a gente gostaria de agradecer a você, a sua participação, o seu envolvimento e a sua estada conosco. A Primeira Igreja Batista em Francisco Morato, ela está situada ali próximo ao Clube Progresso, na rua Aureliano de Guzmão, número 34, ali no centro, praticamente no centro de Francisco Morato. E será um privilégio extremamente enorme de receber você lá conosco. Os nossos cultos presenciais, normalmente pela manhã, aos domingos pela manhã, às 9 horas, e à noite nós temos o nosso culto lá na congregação, no Parque 120. E o nosso culto lá na congregação tem início às 18h30, a rua Cláudio Lázaro de Oliveira, 124. Então a gente convida você para participar conosco dos nossos cultos, vai ser um enorme prazer. Viu? Que Deus te abençoe. Vamos ouvir uma música e logo em seguida a gente retorna para dar continuidade ao nosso culto. Prestes a surpreender.
Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos. Irmãos, nós queremos fazer alguns comunicados. O primeiro deles é agradecer a Deus pelas vidas daqueles irmãos que estão se recuperando. Esta semana também nós tivemos notícia muito triste, nós tivemos o falecimento da irmã Regina, e nós queremos agradecer a Deus pela vida dela e ao mesmo tempo pedir à igreja que continue orando, intercedendo em favor das filhas e também em favor dos demais parentes. Então, os irmãos não se esqueçam de orar pela irmã Regina. E lembremos de orar pelos doentes, temos alguns que estão enfermos, temos gente com Covid, vamos orar por eles, estão em franca recuperação, graças a Deus nada de grave, mas traz algum tipo de preocupação. Então, peço à igreja que não se esqueça de orar por eles. E as nossas primícias, nossas contribuições. A igreja tem ajudado pessoas, tem trabalhado com famílias, entregue cestas básicas, e aí a igreja gostaria de contar com a sua participação. Você pode participar de várias maneiras. Primeiro, orando a Deus. Em segundo, contribuindo com seus dízimos, suas ofertas, e também contribuindo, entregando as suas primícias. 1 quilo de alimento, que você entrega lá na igreja, esse alimento, ele começa a fazer parte daquilo que a gente chama de cesta básica. Então, a igreja monta as cestas básicas e faz a distribuição para aquelas pessoas que verdadeiramente estão necessitadas. Então, nos ajude, viu? Participe conosco, para nós vai ser um motivo de grande alegria os irmãos estarem totalmente integrados, participando conosco. Então, nosso muito obrigado e contamos com os irmãos. Nós vamos, nesse instante, orar a Deus. Depois da nossa oração, nós ouviremos mais uma música e aí vamos dar continuidade ao nosso culto. Pai bendito, nós te agradecemos, ó Deus, por esta semana que se passou, ó Deus, pelas lutas, também pelas vitórias, ó Deus, e também, ó Deus, pela sua presença, ó Pai, pela sua companhia, ó Deus bendito. O Senhor tem sido muito bom para conosco, muito bom para com a igreja, muito bom, ó Deus, com cada vida. Ó Deus bendito, muito obrigado, ó Pai, e abençoe, ó Deus, todos nós, ó Deus. Abençoe este culto, ó Deus. Abençoe, ó Deus, aqueles que estão ouvindo, ó Deus, a nossa voz, que também estão nos vendo, ó Deus, através deste culto, ó Pai, e abençoá-los, ó Deus. E se porventura, ó Pai, houver alguém que não tem Jesus, ó Pai, abra o coração deles, ó Deus, para que o Senhor possa habitar. Ó Deus bendito, nós te pedimos, ó Pai, por todos aqueles, ó Deus, que precisam, ó Deus, das nossas orações, ó Deus. Enfermos, ó Pai, principalmente os enfermos. Ó Deus, venha abençoá-los, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos.
Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos. Irmãos, nós corremos o risco, como correram os discípulos, de viver. Os discípulos viveram 3 anos com Jesus. 3 anos. E atendem bem para isso, foram 3 anos com Jesus, ouvindo Jesus pessoalmente, andando com Ele pessoalmente, participando de todos os milagres que Jesus fez, e mais do que isso, realizando também milagres. Eu na minha concepção, eu imagino, todos nós imaginamos, já seria suficiente para o amadurecimento dos discípulos. Mas qual não foi a nossa surpresa, depois de quase 3 anos, ao final de 2 anos, completando 3 anos, Jesus chama os discípulos e me parece, pelo que o texto vai nos mostrar, que os discípulos não entenderam nada. E agora Jesus vai corrigir tudo. Segunda observação que eu gostaria de deixar nesta manhã, para que a gente não fique com um complexo. O fato da gente não entender é natural. Ninguém sabe tudo, ninguém entendeu tudo. Não existe neste mundo, e não existe nessa igreja, um crente que possa bater no peito e dizer: eu sou totalmente maturo, eu estou preparado para qualquer situação. Se você pensa assim, peça a Deus que o leve, que você deixou de aprender, mas eu imagino que isso aqui não é o caso de ninguém que está aqui, a começar de novo. Então os discípulos, eles não entenderam nada daquilo que Jesus havia determinado, daquilo que Jesus havia dito para eles. E aí o que nós temos, irmãos? A primeira coisa que nós temos aí é exatamente os discípulos sendo impactados e apreensivos com Jesus. Aquela caminhada deles com Jesus, quando chega naquele momento, Jesus mostra para eles qual era a glória de Jesus, qual era a vitória de Jesus. Eles ficam extremamente impactados, porque, irmãos, já imaginaram a gente viver com uma pessoa que fez milagres, uma pessoa que ressuscitou mortos, uma pessoa que tem poder sobre qualquer coisa, poder sobre a natureza, andou sobre as águas, alguém que mandou o mar aquietar-se, o mar aquietou-se, e de repente chega, na medida que Jesus vai vivendo com aqueles apóstolos, vai convivendo com eles, eles vão assimilando uma outra coisa que Jesus não queria que eles assimilassem. Eles assimilaram, eles começaram a assimilar que Jesus tinha poder sobre qualquer coisa para eles. E como Jesus tinha poder sobre qualquer coisa, eles também deveriam ser imbuídos daquele poder que Jesus tinha, ou daqueles poderes que Jesus tinha. E isso, quando Jesus fala para aqueles discípulos, isso causa um impacto, uma apreensão ensurdecedora, difícil de assimilar. Nós temos que ter uma maturidade suficiente, na medida que a gente vai ler a Bíblia, a palavra de Deus, para nós não alimentarmos, para nós não criarmos expectativas ou promessas que Jesus não fez. Jesus não disse que ninguém ficaria, que o crente não ficaria doente. Jesus não disse que o crente não teria tentações. Jesus não disse que o crente não morreria acidentado. Jesus não disse que o crente... Jesus disse que nós estamos nesse mundo, estamos sujeitos a tudo. O fato de a gente ter Jesus no coração, isso não é blindagem, nós não somos blindados. O maior exemplo é o apóstolo Paulo. Como aquele homem apanhou, como aquele homem foi torturado, como aquele homem foi humilhado. Ele disse que ele recebeu tanta chicotada que ele foi lidado. Como outras pessoas imaginaram, esse homem não suportou, e já faleceu de tanta chicotada que ele levou. E aí os apóstolos, a igreja pegou aquele homem, cuidou dele e ele se recuperou. Claro que ele se recuperou, mas ele ficou com sequelas.
E esse homem depois ele vai para a sua própria casa preso, fica 2 anos preso em sua casa, e quando voltavam ali alguns meses, ele recebe a notícia que ele seria degolado. Olha, é interessante que ele sofre com isso. Ele não é um crente que nós imaginamos, um crente neopentecostal, que enfrenta tudo, resolve tudo, não tem sofrimento com ele. Paulo entrou em depressão. Ele se queixa, diz: fui abandonado, ninguém quer saber de mim, todo mundo fugiu. Aí ele diz: só fulano e Beltrano ficaram comigo, o restante todo mundo cada um foi seguir o seu caminho. Então, não alimentar expectativas que a Bíblia não colocou. Então, 3 anos com Jesus, 3 anos ali aprendendo. Por isso que a gente diz, o aprendizado, ele é paulatino, ele é difícil, ele vai sendo realizado aos poucos. Você entrou nessa igreja, um dia você aceitou a Jesus e você está em fase de crescimento. Todo mundo aqui está crescendo. E tanto é que a maioria é tão madura, está num processo de amadurecimento, que mesmo no período de pandemia não abandonaram a igreja, voltaram, retornaram, estão aí louvando ao Senhor. Isso é sinal de que os irmãos estão entendendo, de que os irmãos estão amadurecendo. Claro, os irmãos ainda não chegaram à perfeição, mas os irmãos estão caminhando. Outros ficaram pelo meio do caminho, outros abandonaram porque acharam que a igreja era um grupo de incrédulos que na pandemia tinha que estar aberto. Mas graças a Deus, isso é bom sinal. Significa que os irmãos têm amadurecido, né? E graças a Deus por isso. Então nós temos esse momento de impacto e apreensão por parte dos discípulos. A segunda coisa que nós temos aí também muito importante é Jesus, ele vai impactar os discípulos. Olha o que Jesus diz, lá no versículo anterior, no versículo 32, diz: estavam de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomando de apreensões. Eles ficavam admirados com Jesus. Mas ao mesmo tempo que eles estavam admirados, eles estavam sendo tomados de grandes apreensões. O que vai acontecer? O que vai acontecer? E agora Jesus, ele vai impactar esses discípulos. Olha o versículo de número 33. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Vocês imaginaram o coração daqueles homens? Eles tinham razões. Alguém chegava e dizia para eles: olha, eu vou morrer. E não era qualquer um, era alguém que eles tinham colocado toda a esperança. E eles imaginavam que Jesus não passaria por isso. Por quê? Porque Jesus fez um monte de coisas, milagres extraordinários, sinais. E se Jesus fez, essas coisas nos superariam. E os irmãos vejam que até mesmo quando Jesus estava lá no Getsemane, os discípulos também ainda não tinham entendido isso que Jesus está falando aqui, como é duro o processo de amadurecimento das nossas vidas. Tanto é verdade que quando alguém chega com varapau, alguém chega armado para prender Jesus, Pedro faz o quê? Pedro arranca o punhal e corta a orelha da pessoa. Espera aí. Mesmo dentro dessa palavra, eles ainda não tinham amadurecido o suficiente. Então Jesus vai impactar os discípulos. Olha no versículo número 34. Não descarneceram, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Graças a Deus, que o nosso Deus é um Deus que sempre está pronto a nos guardar, a nos proteger. A terceira coisa que nós vamos observar aí é que quando um pedido ultrapassa as barreiras, as nossas orações, elas têm sido muito
direcionadas para o nosso bem-estar. Não há nada de mal nisso. O mal que há é a gente só focar nisso. A oração, ela deve ser, antes de tudo, um momento de intimidade. Então, se é um momento de intimidade, eu tenho que contar tudo. Agora, nós somos privilegiados, sabe por quê? Porque nós podemos contar tudo para Jesus e os outros não precisam saber de tudo que a gente conversa com Jesus. Normalmente, qual é o nosso medo? Qual é o que nos atrapalha de termos intimidades mais íntimas e mais próximas com Deus? É por causa da nossa vergonha. E outra coisa, a gente tem medo de demonstrar a nossa fragilidade. E graças a Deus que isso você não precisa fazer esse tipo de oração aqui na igreja. Mas dentro da sua casa, quando você está só, você deve colocar tudo aquilo que você gostaria, mas coisas íntimas também. Decisões que você vai tomar. É um relacionamento de intimidade. Por ser um relacionamento de intimidade, Deus já conhece tudo aquilo que nós precisamos, mas nós precisamos, através de um ato de falar, de pensar, colocar diante dele para demonstrar que nós confiamos nele. A oração, irmãos, não é para benefício de Deus. Tem algumas coisas que a gente colocou na cabeça que a gente também tem que ir tirando. Por exemplo, você vem para a igreja por causa de Deus? Deus precisa de você aqui? Fala a verdade, Deus precisa de você aqui? Não precisa. Sabe por que você vem aqui? Deus quer que você venha aqui para o seu próprio bem. Deus precisa do teu louvor? Se você não louvar, ele vai deixar de ser Deus? Deus não precisa do teu louvor. Deus não precisa do meu culto. Deus não precisa de nada de mim. Mas Ele pede que nós façamos, sabe por quê? Para o nosso próprio benefício. Quando você vem aqui pela manhã, quando você vem aqui com seus filhos, você está preparando seus filhos para a vida? Você está preparando seus filhos para o embate? Vocês viram no domingo passado que criança também fica endemoniada? Traga seus filhos para a igreja. Então, se Deus está mandando que você venha, é porque Deus quer te abençoar. Se Deus está pedindo para a gente orar, não é por causa dele, Ele está pedindo para a gente orar por causa de nós mesmos. A nossa vida se torna mais alegre, mais suave. As lutas, elas virão, mas elas serão enfrentadas à semelhança que Paulo enfrentou. Paulo disse: nada tem a minha vida como preciosa. Eu estava falando há pouco. Quando a gente compra uma coisa, aquela coisa parece que é a única coisa que nós temos. Depois do tempo é que vai perdendo o seu valor. Assim também são todas as coisas das nossas vidas. A gente vai colocando cada vez mais Deus no seu devido lugar, que é a prioridade, que é o primeiro lugar, e as outras coisas vão ficando para trás. A gente chega a um determinado momento que a gente não acha mais atrativos daquilo que nós tanto às vezes amamos. Então, olha o pedido deles. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. Uma ordem. Deus é meu empregado. Eu quero que Deus me dê um carro. Eu quero que Deus me dê uma casa. Eu declaro em nome de Jesus essas declarações absurdas. E ele me perguntou: o que quereis que vos faça? Os Pai Jesus disse: o que vocês querem que eu faça? Responderam: permita-nos que na tua glória nos assentemos, uma à tua direita e outra à tua esquerda. Aqui, irmãos, nós temos também duas visões. Primeiro, a visão dos apóstolos. Qual é a visão dos discípulos? A visão dos discípulos era que Jesus se tornaria um
um Messias, um rei. Jesus se tornaria um imperador, Jesus se tornaria alguém que dominaria, que iria combater, né, o Império Romano, porque o Império Romano estava massacrando os judeus. São povo de Deus não pode ser massacrado, povo de Deus não pode ser perseguido, vai ter perseguição do povo de Deus, aí os crentes são tudo aí agitados, vão perder. Jesus nunca prometeu que a gente se livraria dessas coisas. Aí, esses dois sujeitos que aqui estão, que eram discípulos, qual é a proposta deles? Senhor, nessa tua empreitada aí que o Senhor vai se tornar dono deste mundo, o Senhor vai enfrentar o Império Romano, eu quero estar à tua direita, à tua esquerda, vamos humilhar os romanos, nós vamos dominar o mundo, nós vamos nos tornar senhores do mundo. Eu acho que os líderes naquela época andavam incorporados lá, na cabeça desses camaradas, nós vamos dominar o mundo. Mas nós temos a visão de Jesus. Qual é a visão de Jesus? A visão de Jesus era que o reino de Jesus não era deste mundo. O reino de Deus é diferente. E os valores cristãos, eles não fazem parte dos valores do reino de Deus. E quem é que vai utilizar? Quem é que vai demonstrar? Quem é que vai trabalhar os valores do reino de Deus? Quem é que vai transmitir os valores do reino de Deus neste mundo? Somos nós. Somos nós que somos os portadores dos valores do reino de Deus. Uma outra coisa também que nós encontramos lá, sofrimento amarga na vida de todos. Uns vão sofrer pelo Evangelho, outros vão sofrer de enfermidades, outros vão sofrer de forma emocional. Essa semana eu tomei um susto violento, tomei conhecimento de um colega pastor que está sob tratamento psiquiátrico. Coisa bárbara isso. Porque na pandemia teve pastores que acharam que era super-homem. Tem um monte aí fazendo tratamento. Tem alguns que já perderam até o juízo mesmo, perderam mesmo. Porque entenderam a Bíblia de forma errada, acharam que podiam enfrentar. Alguns expuseram os membros das suas igrejas, houve um morticínio naquelas igrejas, e os caras entraram em parafuso, outros os caras estão com sentimento de culpa e tem que procurar psiquiatra, nem psicólogo, psiquiatra. Entenderam errado, entenderam que ser crente, você estava blindado a tudo. A Bíblia diz que não é isso, a Bíblia diz que você está blindado a tudo. A Bíblia diz que o sofrimento virá sobre todos nós. Gente, onde já se viu? Olha que coisa! Você fazer o sepultamento de dois parentes praticamente quase no mesmo dia, não tiveram nem tempo de descansar, sepultam um e não tem tempo de dormir. De manhã estavam sepultando o outro. Isso que serve para moleza? Não. Há um desgaste físico, emocional, muito sofrimento. E Jesus não veio para nos livrar desse sofrimento. Eles disseram, Jesus disse, mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo que eu sou batizado? Eles responderam: sim. Jesus disse: é verdade, vocês podem sim. É verdade, vocês podem sim, vocês vão ter sofrimentos. Um dia uma irmã lá em São Paulo, conversando comigo, ela falou: o crente verdadeiro só tem vitória. Eu falei: então Paulo não é. Como é que o senhor prova isso? Eu falei: da conversão de Paulo. Não vou nem tocar na vida de Paulo. Quando Paulo se converteu, Paulo foi levado à casa de Ananias. Ananias estava furioso porque Paulo mandou matar muita gente. Paulo era assassino de mulheres e assassino de crianças da igreja de Deus. Ele mesmo diz. E aí, quando chega na casa de Ananias, ele diz: peraí, você pirou, esse cara aí é assassino. Isso aí não pode ser de crente, não. Isso aí é uma lista roxa, você tem que acabar com esse cara aí, cara. Não pode trazer esse cara aqui para a igreja. O que Deus disse? Este é o quê? Um vaso escolhido. E aí? Que muito padecerá em meu nome. Cara, que coisa
converte, na conversão do cara, o cara já recebe essa palavra, você vai sofrer muito. Ah, eu acho que isso, não sei se fosse comigo, não sei se eu ficaria, não sei. Novo, né, gente? A fé nascendo, a fé nascendo, eu me converti naquele dia. No dia da minha conversão, Deus disse: vai ser muita palavra na sua cabeça, você vai sofrer pra caramba. Eu acho que eu pegaria o primeiro marco, eu estou fora. Eu estou fora. Graças a Deus que você não passou por essa experiência. Deus foi aos poucos trabalhando no seu coração. E aí você vai se habituando, porque o sofrimento faz parte da sua vida. Deus não veio, Jesus não veio para. Estamos chegando ao final. E aí nós temos agora uma outra parte também muito importante, que vai falar sobre ainda valores deste mundo. Olha o versículo 40. Quando, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Irmãos, o Evangelho são novos valores, quer queiramos, quer não. Você foi salvo, você agora é um cidadão do Reino de Deus, e como cidadão do Reino de Deus, você é portador de valores diferentes que este mundo tem. Enquanto nós estivermos muito abraçados aos valores deste mundo, os nossos sofrimentos serão piores. Na medida que a gente vai assimilando, que a gente vai aceitando, que a gente vai colocando os valores do Reino de Deus dentro dos nossos corações, as nossas vidas elas vão sendo melhoradas, os nossos sofrimentos vão sendo minimizados. A vida ela ganha nova amplitude, a vida ganha nova graça, a vida ganha novas maneiras. É o que diz o apóstolo Paulo: se alguém está em Cristo, nova criatura. As coisas velhas se passaram, e esse que tudo se fez novo. Aí eu digo assim, aí o crente já está lá dizendo no seu coração: eu fumava, não fumo mais. Não, isso está bem. Quando você se converteu com a sua esposa, como é que era o tratamento teu com a sua esposa? Era berro, grito. Depois que passou de 6 anos, o homem natural é isso aí. Tem aqueles que conseguem. Mas aí o crente, ele vai lutando o seu ritmo. Então veja bem, como é que você trata a sua esposa? Você trata da mesma maneira que você tratava 20 anos atrás? Você trata da mesma maneira, tem coisa errada. Como é que você trata seus filhos? Da mesma maneira que você tratava 20 anos atrás, se você trata, está errado. Os valores do reino de Deus está tendo dificuldade de entrar no seu coração. Como é que você é na igreja hoje? Como é que você é na igreja hoje? Como é que você era na igreja há 20, 30 anos atrás? Você ainda é daquela pessoa cheia de vontade, todo mundo tem que te cumprimentar, todo mundo tem que olhar para você, todo mundo tem que fazer a sua vontade? Claro que não, você mudou. Isso é o quê? Valores do reino de Deus. E isso vai se refletir lá no seu trabalho, na sua casa, no seu contato, na sua mansidão. O camarada disse com o crente esses dias atrás, falou com o crente, eu estava presente: vou te dar um solto, porque você colocou o carro no lugar que não deveria colocar. Valor incrédulo. Ele falou assim: você tem para fazer o quê? Não no estacionamento. Nossa, eu para lá. Sabe o que o cara fez? Pegou o carro e foi embora. Isso é maturidade. Viu? Mas Deus continua trabalhando na sua vida. Viu? Sempre melhorando. Deus está com você. Você está com Ele. Graças a Deus. Amém. Amém. Enche minha vida, enche o meu coração.
Chegamos ao final de mais um culto. Nosso muito obrigado. A gente gostaria de contar com vocês no próximo domingo. Nós lembramos que no próximo domingo será a celebração da Ceia do Senhor. Portanto, nós convidamos você para participar conosco, estar conosco. E que Deus te dê uma semana de muitas bênçãos, uma semana extremamente abençoada. E que esta semana seja também várias portas se abram para o seu bem-estar. E que Deus, na sua infinita misericórdia, te abençoe de forma muito especial. Pai, muito obrigado pelos momentos que passamos na tua presença. Agora, Deus, nos dê uma semana, ó Pai, de atividades, uma semana de lutas, uma semana, ó Deus bendito, de testemunho, uma semana de abençoamento, ó Deus bendito. Nos abençoe, ó Pai, durante essa semana, Pai, que estamos iniciando. Agora, Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do teu santo e bendito Espírito conosco sejam hoje e para sempre. Amém. Amém.